Tem certos dias que o calor parece não vir só do sol, vem de dentro da pele, do silêncio abafado e de algumas presenças que se arrastam pela casa como se soubessem demais. Aquela tarde parecia comum, mas foi o dia em que eu descobri que segurar o que ferve dentro de mim tem um preço, e que alguns limites, quando alcançados, não voltam atrás. Meu nome é Cláudia, tenho 27 anos. Me cuido sim, gosto de me olhar no espelho e me reconhecer. Pele dourada, cabelos macios presos num coque desleixado. E aquele par de pêssegos que parece ter vindo de herança, porque desde novinha chamavam atenção. As curvas vieram com o tempo. E com elas olhares. As curvas vieram com o tempo. E com elas olhares que diziam mais do que palavras. Mas eu sempre segui meu ritmo. Aquela tarde, eu só queria pôr as roupas no varal. A lavanderia é pequena, quente, com o chão áspero e o barulho do ventilador fazendo companhia. O cheiro de sabão e amaciante invadia tudo, me deixando entre distraída e sonolenta. Estendi o primeiro lençol, branco e ainda pingando, como quem abre um pano de segredo entre dois mundos. Me perdi no vapor que subia do chão, nas gotinhas escorrendo pelo braço. O calor fazia a blusa grudar e meu short parecia mais curto do que lembrava. Foi quando ouvi a porta rangeu atrás de mim, um som lento, avisando que eu não estava mais sozinha. Era ele, Serjão, 22 anos, mas parecia mais. Alto, braços largos como quem carrega o mundo, ombros que mal cabem no batente da porta. Ele era o filho da vizinha, mas estava ficando uns dias lá em casa por conta de uma reforma. Nosso convívio era cheio de com licença e bom dia, mas os olhos dele diziam o oposto. Nunca cruzavam os meus por muito tempo, e ainda assim me despia por dentro. Ele entrou calado, segurando uma camiseta amassada na mão. Esqueci essa, disse com a voz baixa, rouca como o fim de tarde. Fingi que não liguei, falei que podia deixar ali, que eu lavava depois. Mas ele não saiu. Encostou na parede, cruzou os braços e ficou ali, me olhando por trás do lençol estendido, como se assistisse algo que ele esperava há dias. Meu corpo reagia antes da minha mente. Cada movimento meu parecia mais lento, como se alguém tivesse girado o botão da tensão. A água escorria da roupa, mas eu não sabia mais se era só da roupa. O pano entre nós balançava devagar, deixando sombras atravessarem meu corpo. Senti o olhar dele me seguir, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Fiz que nada estava acontecendo. Continuei a estender, dobrando uma fronha que tremia nas mãos. Mas tudo em mim era vibração. O som do ventilador parecia distante agora, abafado pelos batimentos do meu peito. A respiração dele era suave, mas presente, como um vento quente que passa por trás da nuca sem pedir licença. Até que ele falou: "Tá muito quente aqui dentro. Ou sou só eu?" Não respondi. Só virei de lado e o lençol que nos separava escorregou um pouco. Por um segundo, nossos olhos se encontraram no vão do pano, e ali naquele silêncio úmido, senti que alguma coisa tinha passado do ponto. Só não sabia ainda se era o suor, ou o que vinha depois dele. Fingi buscar outra peça no cesto, mas minha mão tremia. Peguei uma camiseta dele sem querer ou querendo demais. O tecido ainda carregava o cheiro dele, misturado ao amaciante. Era um aroma que se entranhava doce, masculino e absurdamente próximo. Quando olhei de lado, ele estava mais perto do que antes. Um passo a menos, um suspiro a mais. Tentei disfarçar, estendi a peça com firmeza, mas minha voz escapou num sussurro fraco. "Você devia estar no quarto, não aqui." Ele sorriu de canto, aquele sorriso que diz mais do que 1000 frases. "Quarto tá quente demais, aqui pelo menos tem você." Senti como se cada palavra dele escorresse pelo meu pescoço, mesmo sem encostar. E o pano entre nós já nem era barreira, era convite. Estendi a camiseta devagar, os braços esticados, o tecido molhado se colando às minhas mãos. Atrás de mim, senti um calor se aproximar, o tipo de calor que não vinha do clima. Meus pelos se arrepiaram e o coração ameaçou sair pela boca. O silêncio dele era tão pesado quanto sua presença, e mesmo sem tocar, ele preenchia o ar.
Ouvi seus passos lentos, quase sem som. Ele veio por trás, sem pressa, como quem respeita um limite, mas testa cada linha. O lençol estendido ainda nos separava por um lado, mas do outro ele já podia ver minha silhueta marcada pelo suor e pela luz lateral. Você sempre fica assim quando tá sozinha aqui? Ele perguntou, e a pergunta atravessou minha pele como uma brisa carregada de intenções. Assim como? Perguntei, sem coragem de virar. Molhada, concentrada, tão no seu mundo. Meu corpo respondeu antes da mente. A respiração ficou curta, os joelhos levemente frouxos. O pano pingava gotas que acertavam meus pés, mas já não sabia de onde vinha tanta umidade. O mundo lá fora sumiu. Ficamos só nós dois, naquele cubículo, entre roupas, calor e segredos. Ele se aproximou mais, o bastante para sentir a vibração no ar. Ainda não tocava, mas sua voz vinha rente à nuca. Se eu passar do limite, você me empurra. Fechei os olhos por um instante. Quis dizer sim, mas a boca ficou muda. Talvez porque, no fundo, eu já tivesse passado do meu próprio. Eu, que sempre mantive tudo no lugar, agora estava ali, prestes a escorregar. Virei devagar, com o pano ainda entre nós, mas o olhar dele atravessava tudo. Nos encaramos por segundos longos demais. Ele ergueu a mão como quem pede permissão. Não tocou, mas chegou perto. E eu, ao invés de recuar, respirei fundo, sentindo o ar preso no peito se dissolver em algo mais. Era como se eu não quisesse que ele cruzasse a linha, mas também não queria que parasse ali. Naquele instante, o lençol caiu do varal, como se cansado de fingir que separava alguma coisa. E ali, frente a frente, sem pano nem desculpa, ficamos presos naquele intervalo em que nada começa, mas também nada termina. Eu já não pensava, só sentia. E tudo em mim gritava silêncio, como quem pede por algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Claro, aqui está a parte 3, com os 8 parágrafos longos, mantendo o estilo camuflado e emocional, e já incluindo as 5 frases camufladas que você aprovou, tudo bem encaixado para fechar o relato com impacto. O silêncio entre nós era espesso, como se cada palavra não dita pesasse mais que qualquer gesto. Ele não recuou, e eu também não. O calor do corpo dele grudava no meu, mas o jogo era lento, feito uma dança que exigia cuidado para não quebrar nada. Ele foi entrando aos poucos, como quem explora um espaço apertado demais para a pressa. Eu sentia cada movimento sem conseguir afastar a mente nem o corpo. O lençol caiu no chão, mas não precisávamos de nada para nos separar ali. Senti ele se encaixar como se sempre tivesse sido ali o lugar certo, justo onde eu guardava o que ninguém via. Meu peito apertou e relaxou num mesmo ritmo, enquanto eu me entregava ao silêncio carregado de promessas veladas. Era mais do que físico, era como se eu me abrisse para algo que há muito tentava segurar. Cada avanço dele arrancava um suspiro meu, como se ele empurrasse memórias adormecidas para fora de mim. O ventilador parecia mais distante, o som do mundo lá fora já não existia. Estávamos presos num instante que se alongava, onde o tempo se confundia com a respiração pesada e o toque leve que dizia tudo sem precisar de voz. A cada investida, meu corpo cedia mais, como porta-velha que range, mas não resiste. Eu sabia que ultrapassar aquele limite mudaria tudo, mas já estava além do que podia controlar. Era um misto de medo e desejo que me paralisava e, ao mesmo tempo, me puxava para frente, sem volta possível. Ele sussurrou no meu ouvido, a voz embargada pelo que não dizia, mas tudo estava ali, nas entrelinhas, no calor do toque, no espaço que ele preenchia dentro de mim. Quando ele tocou o fundo, foi como se tivesse aberto algo em mim que nem eu sabia que ainda guardava. Um segredo antigo, pesado, mas também libertador. Fiquei ali entre o antes e o depois, tentando entender o que tinha acontecido. Eu nunca quis misturar as coisas, sempre mantive minhas linhas claras, meus espaços protegidos, mas aquela tarde, aquela pressão abafada que vinha do corpo dele e do meu, fez o que nenhuma palavra conseguiria, transbordar tudo que estava guardado. A lavanderia pequena testemunhou o que nem eu queria admitir.
Um momento roubado do silêncio, um limite quebrado sem aviso e uma nova forma de olhar para ele e para mim mesma. Porque quando a gente segura demais, um dia, a única saída é deixar ir e eu chorei, porque aquilo foi maior do que eu podia conter. E mesmo agora, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro das roupas molhadas misturado ao calor do corpo dele, aquele toque que ficou marcado na pele e no silêncio que ficou depois. Eu segurei até onde deu, mas quando chegou naquele ponto não aguentei.